amores, tudo bem? Tô passando aqui, ó, escolhi um filtro cheio de coraçãozinho, só pra dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Tô com muita saudade da nossa farra na sala de aula. Todo dia que eu preparo uma aula, que eu escrevo alguma coisa, eu lembro de um de vocês. Então, isso é saudade, né? Vamos continuar nos cuidando pra daqui a pouco estarmos juntinhos na sala, tá bom? Um beijo. Então, amores, nessa semana vamos dar continuidade ao capítulo 5, que fala sobre o crescimento da população brasileira. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos relembrar os conteúdos da aula passada, tá? Na aula passada, nós falamos que a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do século XX. E os principais fatores que fizeram isso acontecer foi a chegada dos imigrantes, a melhoria do saneamento básico e os avanços na área da medicina e saúde. Pontuamos também que no Brasil as mulheres apresentam mais da metade dos habitantes, elas representam mais da metade dos habitantes, com 52% para ser mais preciso, enquanto os homens representam 48%. Na aula de hoje, vamos falar sobre a população urbana e rural do Brasil. Eu já falei para vocês que a população brasileira ela é formada pelas pessoas que moram na cidade, que é a população urbana, e pelas pessoas que moram no campo, que é a população rural. Por muitas décadas, o Brasil predominou, a população rural predominou no Brasil, né? Viviam mais pessoas no campo do que na cidade. A partir da década de 70, mais precisamente entre 70 e 80, a maior parte das pessoas passou a morar no espaço urbano, como mostra aqui o gráfico. Como está no gráfico também, em 2015 a população urbana era 6 vezes maior do que a rural. Mas o que levou a população urbana a crescer tanto no Brasil? Vocês vão observar o gráfico e vão responder as questões A, B e C. Eu vou continuar aqui com o conteúdo, tá? Bem, muitos fatores, vou colocar aqui pra gente ver. Muitos fatores levaram isso a acontecer. A mecanização do campo, a atração por trabalhos nas indústrias e a busca por uma qualidade de vida melhor influenciaram nesse intenso movimento chamado êxodo rural. Mas pera. Antes de eu explicar cada um desses fatores, eu vou explicar o que é o êxodo rural. Apesar de ter um nome um pouco complicado, ele é muito simples. O êxodo rural nada mais é do que a migração de pessoas que viviam no campo para a cidade. Então, as pessoas que saíram do campo para viver na cidade fizeram esse movimento de êxodo rural. Eles viviam no campo e foram para a cidade, migraram de um espaço para o outro, tá? Explicado isso, vamos às explicações de cada um dos fatores que levou o êxodo rural a acontecer naquela época. Bem, a mecanização do campo foi o aumento do uso de máquinas no campo, né, nas lavouras, nas atividades rurais. Isso fez com que a lavoura aumentasse e a mão de obra diminuísse. Muitos trabalhadores rurais ficaram sem seus empregos. Assim, eles se viram na necessidade de tentar a vida profissional na cidade. Nesse mesmo período em que muitos trabalhadores perderam os seus empregos no campo e foram para a cidade, as indústrias estavam começando a se desenvolver e necessitavam de mão de obra. Então, foi unir o útil ao agradável. A pessoa que veio do campo, ela precisava de um emprego. E a indústria estava oferecendo o emprego. Então, se juntou ao que precisava de cada um, né? Mas muitas pessoas vieram do campo para a cidade buscando uma vida melhor do que tinham lá. Eles procuravam ter mais acesso à saúde e à educação, e naquele momento
a cidade oferecia isso. Vamos aqui, então, para 310. Com o êxodo rural, o fluxo intenso de pessoas na cidade trouxe diversos problemas para essas regiões. Na verdade, as cidades não estavam preparadas para receber a quantidade de pessoas que foi recebendo, e isso foi acontecendo por muitas décadas, mas não era feito investimentos nos serviços essenciais. E o crescimento foi aumentando de forma desorganizada. A sociedade urbana sofre o reflexo do êxodo rural até os dias de hoje. Como no transporte públicos, que eles não funcionam bem. Vivem superlotados, principalmente os transportes públicos dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos. Muitos problemas ambientais também surgiram, como a grande quantidade de lixo que é produzida pela população e o sistema de coleta e descarte não funcionam bem. Muitos lixos que são descartados por essas grandes empresas de coleta de lixos, eles são descartados em lixões a céu aberto. Isso causa a contaminação do solo e a poluição de muitos rios. Isso também atrai animais que transmitem doenças graves como os ratos, além de estar poluindo a atmosfera também, tá? O meio ambiente de uma maneira geral. Outro problema que também causam problemas na saúde da população urbana é a poluição do ar causada pela emissão de gases poluentes, como a fumaça e gases tóxicos do escapamento de veículos, né? De veículos de maneira geral. Aqui na imagem mostra um caminhão, que na verdade eles eliminam muitos gases poluentes, tá? Vamos para 311. Aqui. A falta de emprego também é um reflexo desse crescimento desorganizado. Esse é um dos problemas que só vem aumentando, principalmente nos dias de hoje. Com o distanciamento social, muitas pessoas perderam seus empregos. Os empregos que eram formais e os empregos também que eram de maneiras informais. Por isso, essas pessoas vêm atravessando um período de grande dificuldade. Mas muitas pessoas também estão dispostas a ajudar, né? Quem está passando por uma grande dificuldade, vem fazendo arrecadações de alimentos, vem usando suas redes sociais para influenciar e receber também bastante ajuda para ajudar outras pessoas. Graças a Deus, quem está passando por um período mais difícil está tendo esse apoio, né? De alguma maneira, é uma forma de confortar essas pessoas. A falta de infraestrutura e a ocupação irregular foram fatores que tiveram influência do crescimento sem organização. Isso inclui a baixa renda, que dificulta a compra de moradias regularizadas. E isso leva as pessoas a construírem suas moradias de forma irregular, como nos altos dos morros ou nas encostas deles, margens de rios. Em grande parte, essas moradias não são atendidas pelos serviços essenciais, como saneamento básico, pavimentação de ruas. E essas moradias também em locais inadequados, elas apresentam riscos para a saúde dessas pessoas. Pode acontecer um deslizamento de terra e levar a moradia junto, enchentes que traz a água já contaminada, né? Muita poluição para dentro da própria casa. Então, nós vamos para a página 312, a nossa última página da aula de hoje, tá bom? Bem, essa é mais uma atividade que vocês terão que ler a manchete para responder a questão A, tá? A manchete vem dizendo: no interior do Acre, mais de 400 casas correm risco de desabar por deslizamento de terra. Então, vocês já sabem a manchete, agora vocês vão responder a letrinha A. Na letra B, vocês terão que pesquisar outro tipo de problema urbano que não seja esse da manchete, tá? E vão relatar aí os outros tipos. Na letra C,
vocês irão expressar suas opiniões, dizendo quais seriam as possíveis soluções para os problemas que você pesquisou na letra B, tá bom? Então, nós ficamos por aqui na aula de hoje. Se cuidem, meus amores, e até a semana que vem, tá? Um beijinho no coração de cada um de vocês.